Salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Até parece um Bar HQ, né? Mas é no ambiente do Bar HQ. Tá no ambiente do Bar HQ, não dá pra gravar lá no quarto, não cabe. Não cabe todo mundo. Na verdade, cabe. O problema é que a câmera vai pegar no vidro, vai espelhar, não vai ficar visualmente bacana. Tá faltando aqui o Everton, mas a gente já tá em negociações para trazer ele de volta, né? Um novo quadro que a gente quer fazer aí, vai trazer o Everton junto. É, um novo quadro no Bar HQ que vai ser bem bacana. Galera, este é um vídeo que vai tratar de uma dica do inscrito Pablo, tá? Ele falou o seguinte: o que vocês acham de fazer um vídeo falando quem seriam os Illuminates da DC Comics? Muito maneiro. Muito maneiro. Achei muito ótimo legal, tema. porque a gente já tinha feito Bem da bacana. Trindade Marvel, né? Quem seria a Trindade Marvel e quem seria o ícone feminino da Marvel. Tudo uma comparação com a DC Comics. A ideia aí não é exatamente você falar tem que ter uma Trindade Marvel, tem que ter um ícone feminino. É um exercício, né, é um exercício de imaginação, uma coisa para divertir e interagir com vocês aí. E é o seguinte, então, a gente fez as nossas listas. Eu vou começar falando das minhas escolhas. Eles vão complementar, eu vou justificar o porquê que eu escolhi. E eles vão complementar e eventualmente eu vou falar de personagens que talvez eu não tenha incluído, ninguém sabe quais foram os personagens aqui que estão nas listas, né? Cada um, a gente pegou o tema, cada um montou sua lista, fez os seus porquês e a gente não se comunicou para ficar surpresa aqui no vídeo, pra gente, opa, então vamos ver aqui agora os argumentos e tudo mais, vai ser bem bacana para vocês. Vai lá, Fernando, começa aí. Primeiramente, eu quero falar o seguinte, que a gente tem uma história que ela demonstra possíveis Illuminates da DC Comics, que é crise de identidade. Ah, eu sabia! Primeiro, acho que não tem. Todo mundo sacou. Eu te juro que quando eu montava minha lista, eu falava, peraí, já existe Illuminati na DC. Na lista de identidade tinha Illuminati. Tipo a equipe da Pra quem não limpeza leu lá. Crise de Identidade... spoilers, não, de falar muito a não, fundo. eu não vou falar muito a fundo, mas é o seguinte, a Panini não relança essa série, que Puta, é foda. uma das melhores sagas dos quadrinhos. Não, da Liga da Justiça acho que Pra é mim, melhor. da DC Comics é a minha favorita. Minha favorita, É muito pessoal. É escrita pelo Cara. Brad Meltzer e ela é sensacional. Vai envolver a morte da mulher, a Sui, que é a esposa do Homem Elástico, e tem toda uma investigação e tudo mais. Mas tem uma cena lá dentro da HQ, que eu não vou poder, obviamente, comentar, que os heróis parece que ultrapassam um certo limite, vamos dizer assim. Você não espera, não é a descaracterização dos personagens, eu acho que condiz, mas eles fazem algo que realmente você fala, isso é coisa de Illuminati. E a história ela veio antes dos Illuminatis, né? Uma história bem anterior. Valeu, DC! Mas não tem nada a ver com o Illuminati, a pegada é outra, até porque essa cena ela é mais pontual, ela é mais envolvendo os heróis. Já os Illuminati estão lutando contra a incursão, algo de escala cósmica, universal, é muito maior. É que assim, na crise de identidade, é baseado todo um plot, um esquema sobre os bastidores do mundo dos super-heróis. Sim. Quem fica pra fazer as limpezas, quem resolve quando alguém descobre identidade secreta. Quem toma as decisões mais difíceis. Quem toma as decisões mais difíceis, pra que cadeia que vai Fazer cada o serviço vilão, mais do sujo. mal. Exato. Serviço mais sujo, que é o que Então- o Namor faz nos Illuminati. Exatamente. Então existe um grupo de super-heróis dentro da Liga da Justiça, lembrando que todos eles são subgrupo, né? membros da Liga Sim. da Justiça, que fazem essas limpezas e eles até comentam que os heróis de primeiro escalão não tem tempo para isso. Só que isso é só entre eles, ninguém sabe. Exatamente. Então já é um mini Illuminati. O conceito de Illuminati da Marvel Comics se reuniu os super gênios do universo para impedir ameaças que seriam uma discussão muito longa, que seria algo que daria problema dentro da humanidade decidir ou não aquela situação. Então eles se reuniram as maiores mentes do universo Marvel e criaram os Illuminati e eles decidem tudo. Tudo que acontece de mais fudido, antes de dar problema, eles já estão decidindo sobre isso e resolvendo esse problema. São 6 os Illuminatis originais. Então nós temos lá Homem de Ferro, temos Reed Richards, temos Raio Negro, Doutor Estranho, Professor X, Pantera Negra... Não, e Não, Namor. Pantera Negra não é original. Ah, é verdade. E o Namor. E o Namor. Tá certo. Morreu. Pantera não é original. É. Pantera bateu na mesa e falou, não vou brincar. Aí o que acontece, galera? Tem algumas substituições, eu vou colocar até uns personagens reservas. Eu tenho aqui 2 reservas, que depende da Eu situação. acho que entra. Então, até a gente mencionou aqui crise de identidade, e eu, apesar de eu achar que tem vários personagens ali, eu não acho que eles entrariam nessa primeira Não de todos. originais. Não todos.
Eu coloquei aqui então, vamos começar. Peraí, até falando, eu não coloquei nem, eu acho que não tem nenhum da crise de identidade, porque eu me baseei no plot dos Illuminati. Sim, que são eu também. as maiores mentes. Eu também. Então, não se encaixa com o pessoal da crise de identidade, com uma coisa mais emocional do que razão. Enquanto os Illuminati é 100% razão, mano, é cabeça. É o melhor pro mundo. Eu escolhi o primeiro deles, John Stewart, Lanterna Verde, para representar a Polícia Galáctica. E ele é um cara que está acostumado a tomar decisões difíceis e a fazer merda. Quem leu Odisseia Cósmica sabe aquela bosta que ele fez. E ele é um cara que me parece muito característico de estar num grupo desse. Até por ele representar a tropa dos Lanternas Verdes, mas, obviamente, na moita, sem ninguém saber. Não vejo o Hal Jordan fazendo isso, não vejo o Kyle, não vejo o Guy. Agora, John Stewart, Lanterna Verde, ainda que eu não esteja na lista de vocês, me parece pra você um personagem que poderia formar Ele poderia pela capacidade em fazer o serviço sujo e fazer merda, ele mas é militar. não pela influência. Ele é militar. Falta influência e um pouco de intelecto. Vamos até listar assim, ó. O John Stewart, ele é militar, ele tá acostumado a seguir ordens e ele não mede esforços para fazer algo que ele acredita que é pelo bem maior, por mais que as outras pessoas discordem. Exemplo, que nem tem uma Odisseia Cósmica, e durante a fase do Jeff Jones do Lanterna Verde, ele matou um Mongo. Não sei se a galera lembra. Ele matou um Mongo porque o Mongo tava dominando, ele pela influência amarela, tava dominando a mente dos Lanterna Verde, fazendo eles brigar entre eles, então ele decidiu ali sozinho. Ele matou um Mongo que a galera adorava. Só uma pergunta, ele tá na lista de vocês? Não tá na minha lista por causa de um detalhe. O John Stewart tem compaixão. Eu coloquei ele por causa dele não ter tanta influência e não ter também eu coloquei ele por ser o representante da tropa dos Lanternas. Eu imaginei, porque precisaria ter um representante da tropa. Isso eu não coloquei lanterna nenhum, pensei em colocar, mas achei que a galera achou que a pessoa tinha de sardinha. Outro personagem, e aí você faz quase um equivalente com a Marvel Comics, os Illuminati, é o Senhor Destino. Isso eu coloquei. Que seria praticamente o Mago Supremo da DC, né? Está na minha lista. Ele tem um substituto que depois eu vou mencionar na lista de substitutos, mas o Senhor Destino, ele é um cara muito racional. Ele é um cara que é o Mago Supremo do universo dele. E ele às vezes é dominado pelo... eu esqueci o nome da entidade. Nabu, que é o capacete. O Trigon é vilão. O Trigon é da Ravena. Da Ravena, isso. O Nabu, ele por vezes domina o hospedeiro, então tem esse lance aí. Só que o poder é ilimitado quando o Nabu tá no o Senhor Destino, eu acho que é meio paralelo com o Doutor Estranho. Muito. Eu, sem puxar sardinha, por exemplo, Doutor Destino pra mim dá o Senhor Destino. Pra mim dá o pau no Superman, porque ele é mágico. Claro, estamos falando ele é um cara que em Odisseia Cósmica ele reuniu um monte de cara fudido, a Intriga, o Darkseid, entre outros, e destruiu uma dimensão. Antes fudido. Que o Regis também colocou na dele, mas na minha, eu criei todo um plot, eu criei uma história pra você ter ideia. Olha como o nerd viaja. Não, mas depois você dá uma completada. Vamos por ordem aqui. Sim, mas rapidinho só falando, eu criei uma história, e na minha história que eu criei na minha cabeça de como esses Illuminati se reuniam, quem ia reunir a galera era o Senhor Destino. Era o Senhor Destino. Boa. Ele ia notar que, deu merda, eu preciso dos caras de culhão forte aqui comigo, eu vou reunir a galera, faz um óculos pocos e reunir a galera. Ele tá se encaixando muito bem. Você vê, 3 votos pra ele. É garantido que ele estaria nos Illuminati. Com certeza. Vamos lá. Outro personagem que, como eu disse, tem um equivalente também na Marvel. Deixa eu ver. O Aquaman. Esse também óbvio, o soberano da Atlântida. Não tem como. Meu irmão planeta é mais dele que nosso. Ele tem que estar no meio. Não tem como você deixar o Aquaman fora. Não tem como. O cara tem que o Aquaman é bonzinho? O Aquaman, ele... É bonzinho, não é? É bonzinho, mas ele é imperador, ele é rei, tudo mais, tem essas coisas. Se precisar matar, ele mata, ele mas, tem... tipo assim, não é que nem um namoro, você tem um sangue quente. Ele não é um namoro da vida. Então, mas você cabeça quente. Você tem que pensar no peso que os Illuminati têm no universo. E o planeta Terra é mais água do que terra. Ele tem que estar no meio, mano. Tem que estar. Ele tem que estar no meio. Eu concordo com isso. Acho que é meio... Porque não precisa justificar muito, porque é um paralelo com o namoro. É um paralelo com o namoro, mas eu acho que precisa justificar pela questão assim, então vocês vão pegar personagens que são todos paralelos? Não. É pela influência. Pô, o cara é dos mais. Se existisse isso. Poder e influência. Isso ele tem de sobra. Exato. O meu outro personagem é a Mulher Maravilha. Não tá na minha lista. Não tem mulher na minha lista. Eu coloco a Mulher Maravilha na minha lista porque ela chega ao extremo de, se precisar, ela fazer acontecer.
Ela é uma super-heroína que... Precisa não ter mais opções pra ela chegar ao extremo. Não Precisa, acho. velho. Eu não acho. Ela é uma guerreira. Ela é. Ela é uma guerreira. Ela não Mas é. Ela foi criada pra batalha. Ela foi criada pra luta. Se o universo, a Terra está ameaçada, a Mulher Maravilha, ela é uma personagem decisiva. Na minha opinião, você acompanha Petrificada, que ela, não posso falar que senão vou soltar spoilers, mas ali você vê a Liga da Justiça, Um por Todos, que saiu pela Mitos, você vê o comportamento dela para enfrentar um dragão que mataria todo mundo da Liga da Justiça. Ela é o caso que você falou de última consequência. E os Illuminati são personagens de última consequência por conta das incursões. Só que assim, eu acho que o conceito dela, da Mulher Maravilha, de batalha, de tudo mais dela, é uma coisa meio Liga da Justiça mesmo. Ela não conseguiria viver nas sombras fazendo esse serviço. Na minha opinião, a Mulher Maravilha tem muito amor dentro dela. Ela ama tudo. Ela ama os deuses que odeiam ela, cara. Você tem noção? Não, ela já é um argumento razoável. Eu discordo, mas é um argumento razoável. Eu acho que ela não conseguiria ficar nas sombras fazendo isso, entendeu? Ela ia ser a primeira a falar, por que a gente não vai a público? Mulher não guarda segredo. Ai, seu machista, opressor! Piadinha negra aqui, mas... Pra mim é pela questão disso, tá ligado? Ela não conseguiria, não por questão de guardar segredo e tudo mais, é porque ela tem muito amor e é uma coisa, os Illuminati é uma coisa muito O obscura. que você acha? Eu reconheço o poder de fogo que ela tem, igual você tá falando, Concordo mas eu acho também que das decisões, mas acho que ela não eu faz acho que parte pra estar num grupo desse faltaria um pouco dela Falta ter um pouco de maldade. influência, de ter aquele poder de decidir sobre o mundo inteiro, sabe aquela coisa de ter mais um não poder. Não sei, a poder porrada, o discutir. ponto da lança. Ela é a ponta da lança, tá ligado? Ela vai lá, claro. precisa matar essa porra, eu mato e resolvo, mas na hora de decidir o destino do mundo, eu acho que ela não teria cabeça pra É, isso. bem sabe? isso daí mesmo. Tranquilo, vamos pra próxima Vamos aqui. pro próximo. E este eu acho que seria o cara que lideraria. Esse tá na minha E lista. esse cara, ele é um vilão. Esse tá na minha lista. Eu estou falando de Lex Esse Luthor. tá na minha Tá no lista. meu reserva. Não, ele pra mim é o Não, cara tá que na é minha coordenar lista, e manipular com todo certeza. mundo. É o cara que eu vejo escalando esse pessoal. E porque você tem o Lex Luthor como um vilão, mas ele não é o típico vilão tradicional de eu vou dominar o mundo. A birra dele central é o Superman. Tirando isso, ele tenta ser altruísta da forma dele. Ó, Ele é Ele um meio que enxerga o Superman como uma ameaça pra humanidade. Isso, então ele quer ver a humanidade evoluindo, se dando bem, mas ele tem as rusgas dele com o Superman. E num caso que envolve o futuro do planeta Terra, Ele não quer e morrer. a mente, ainda- e a mente ainda não é nem científica dele. Ainda não é nem questão do Superman, né? É a questão do ser humano. Ele acha que um ser humano que tem que ser o soberano Sim, da Terra. também é o tem planeta essa dele. ideia. E outra, com o planeta ameaçado, ele tomaria a frente porque Poder, ele, influência. na minha opinião, ele é o personagem mais inteligente da DC Comics. Ele é o certeza. personagem mais inteligente da DC Comics. Então, tá na minha lista também, mas tá como reserva. Tá Por no quê? reserva? Tem dois Lex Luthors, na minha opinião. Sim. Tem o Lex Luthor antes 952. Sim, É o Lex que é um Luthor herói. vilão e tudo mais. Sim. E atualmente, né, depois do 952, a gente tem o Lex Luthor herói, que ele Sim. entendeu meio que, na verdade, ele não odeia o Superman, ele sempre quis ser o Superman, por isso que agora ele é um herói e tudo mais. Ele usa? É. Eu Sim, acho, tudo. o outro Lex Luthor mal, faria parte também dos Illuminati, na minha opinião, mas ele ainda tá na minha reserva porque eu acho que os outros heróis não deixariam. Porque eu- o Lex Luthor é meio capeta. Mas eu- Mas sabe por que eu acho que não é... Óbvio, na minha opinião. Porque ele que formaria o grupo. Então não é questão de deixar ou não deixar. Exato. Ele formaria, na minha O Lex visão. Luthor atual, da armadura de ferro, o rei de Apocalipse e Sim. Apocalipse lá, e esse Apocalipse. Apocalipse, isso, tava língua do caralho. Esse Lex Luthor, sim, pra mim estaria dentro dos Illuminati, Sim. teria uma atitude mais heróica, Mas e eu também acho que seria o numa cara que não ia circunstância a dessa, galera. que envolva o destino do universo, do planeta Terra, eu acho que, e dentro dessas mentes que a gente tá falando, eu acho que não teria tanto essa rivalidade com o Lex Luthor, porque eles são ali pelo bem Teria, comum. Perfeito. Porque olha só, todos Não, eu os concordo. Illuminati são heróis. Eles estão na moita, ninguém sabe o que eles estão fazendo. O Lex Luthor ali, cara, eles estão com o grupinho fechado. Os outros heróis não iam deixar o Lex Luthor. Eu concordo Não. com o Regis. Eu acho porque- que os outros heróis não deixariam o Lex Luthor no meio. Não, eu concordo com o Regis, porque a ideia aí do Lex Luthor é de salvar o planeta. Não, ali é uma coisa diferente, eles podem Mas os sair Illuminati daqui e são continuar a grupo. briga deles, mas aqui eles estão contra uma Um coisa inimigo comum. Mas aí seria uma aventura acima. só.
Se fosse uma aventura solo, ok. Agora, se fosse uma coisa que nem os Illuminati, que estão sempre fazendo, escondido, ao longo dos anos, eu acho que o Lex Luthor não se encaixa. Os outros heróis não iam deixar, porque sabiam que o Lex Luthor ia trair Mas eles não uma hora. são bem heróis, se você for ver. O Namor é uma espécie de anti-herói. A maioria é anti-herói, mas tem herói no meio também. Tem. O Fera-herói, o Tem, Fera-herói. mas eu acho que eles entrariam naquela coisa de ouvir as ideias do Luthor Sim. e ficar meio de olho nele. Talvez isso. o Lex Luthor Pra seria não o deixar cara que trapacear. descobriria tudo, ia tentar participar do grupo e ele ia virar meio que a cisne negra deles. Ou ele seria, Dentro da cadeia, passando o oráculo ali, ó. ou ele seria o Senhor Destino, o Doutor Destino. Doutor Destino, verdade. Ou ele é muito mais capaz, concordo. É, Ele seria o Doutor Mas Destino. vamos pular para não se alongar. O meu último personagem dessa lista é o Gavião Negro. Não Personagem também não. selvagem, representante de uma raça alienígena, que é Tanagar, né? Tanagariano. É o Tanagariano. E ele tem o sangue frio necessário para tomar algumas ações, para ludibriar outros personagens. Eu acho que ele é um personagem que representa, vamos dizer assim, uma espécie de ala alienígena. É certo? Eu tenho um nome alienígena, mas não é ele. Eu já imagino quem. Agora vamos lá, então, vocês não colocaram eles. Konema, da minha lista de membros titulares, tá, o que você colocou na sua lista de membros titulares? Membros titulares. Eu coloquei um que você não colocou, que pra mim tem que estar encabeçando esse grupo, que é o Senhor Incrível, a terceira maior mente do universo DC. Boa aposta. Ele estaria ali por quê? Porque o cara é inteligente pra caralho. O cara conhece sobre multiversos e tudo mais. Eu acho que ele seria uma das primeiras pessoas a ser recrutada pra poder lidar com a situação. Porque ele não tem bem ou mal pra ele. É o certo ou errado. O negócio dele é ser racional. É ver o problema, é ser inteligente. Então eu acho que ele estaria no grupo. Boa. Eu não coloquei nem na minha lista reserva, mas eu Uhum. concordo que é uma boa. Outro personagem, então, que não tá na minha lista, que é titular do teu aí. Então, Olha, eu fiz um comparativo dele até com o Raio Negro, e também tá na ala alienígena. Eu coloquei o Caçador de Marte, cara. O John Jones. Tá no meu grupo reserva. No meu não tá. Não tá? Não. O meu tá no grupo reserva. Por quê? Primeiro, ele é uma grande mente, ele é inteligente pra caralho. Ele é super, ultra, mega poderoso. Telepata. Ninguém esconde nada do cara. O cara é muito foda, é o alienígena. Ele seria pra mim o que os Lanterna Verde é pra você, que você colocou aí que tem que ter um policial intergaláctico. Pra mim é ele que resolve esse problema. Segundo, ele tem um pouco de compaixão, ele tem aquele amor e tudo mais, mas ele também tem muita razão. Ele participaria do grupo porque ele veria que era o melhor para o planeta. E ele entraria ali, e ele seria muito, cara. Muito agregado. Eu vejo ele mais do último caso, assim. É um personagem que eu deixei na reserva. E eu E acho assim, que se não tiver mais ninguém, ele entra. Porque eu acho que ele é muito humano. dele. Eu acho que ele é muito humano. Também concordo. Ele tem um lado muito sentimental, que o pessoal até fala, você é um marciano, mas você demonstra um sentimento, às vezes, mais humano do que os próprios humanos. Então eu acho que ele entraria mais no último caso, mas tem toda uma representatividade de poder, de ser um alienígena. Mas eu acho que porque ele é muito racional. Eu acho que ele deixaria o sentimento um pouco de lado, ele iria raciocinar, mas principalmente porque iriam atrás dele. A equipe iria atrás dele. Falar, cara, a gente precisa de um Caçador de Marte aqui. Olha, eu acho que eu não coloquei na minha lista o Caçador de Marte. Eu acho que o ponto de vista do Konami é válido, tudo, mas eu não coloquei ele pelo ponto também dele ser um pouco mais sentimentalzão, dele não ser um pouco mais sangue nos olhos, mas... Não, então... E aí na tua lista, tem algum que... Tem mais dois. Que não tá na minha lista? Ah, desculpa, vamos lá então, cara. Foi mal. Eu colocaria um aqui, ainda não tá nos meus reservas. Eu coloquei o Lex Luthor, só que tá no meu reserva. Por enquanto, ele tem mais um reserva. Ele estaria aqui, mas até eu tenho questões sobre se ele tá aqui ou não. Que é o Questão. Tá na minha lista. Tá na sua lista. Tá na minha lista. Porque o Questão, mano, o Questão é muito maluco, velho. O Questão é super inteligente. Ele é paranoico. Mas cara, qual questão? Porque a última questão não é a René Montoya? Não é. Não é. O Questão clássico. Isso. Tá. O Questão que é o Rorschach é baseado nele. Tá, O Questão. Aquele é meio pirocadão. Porque mesmo. ele é pirocadão, ele é meio malucão, mas ele tá sempre certo, cara. E ele sempre enxerga lá, ele sempre enxerga meio que à frente, né? Ele enxerga as decisões, problema. Ele, pra mim, eu até coloquei ele em comparativo com um Namor, porque ele seria o cara que ia foder com tudo. Na hora de apertar a bomba, é ele que ia apertar. E ele tem um lance Exatamente. mais humano de lidar com outros humanos, né? Ele seria um humano lidando com outros Exatamente. E ele pra descobrir comparativos, assim. Descobrir a merda acontecendo, ele ia ser o primeiro a Ele- descobrir. E ele seria o primeiro a tretar com o Lex Luthor. Tá na sua minha lista. Na lista, lista das principais. Ah, O meu na também A gente não fez reserva, né? tá na minha lista principal, fiz só uma lista principal. E tem mais um da minha lista principal, que tem mais dois da minha lista principal que não tá aí.
Eu tenho o Cyborg, que eu coloquei na minha lista também. Eu tenho questionamentos do Cyborg, do porquê ele tá ali. Ele estaria por utilitário. Não, Cyborg... Eu coloquei porque ele estaria por utilitário. Ele também é muito humano e tudo mais, talvez não concordaria, mas a galera ia precisar de um teleportador, ia precisar de uma supermente computador por trás e tudo mais, eu acho que a galera iria atrás do Cyborg. Então eu coloquei ele na minha lista. Não, eu já discordo. Eu acho que ele não teria muita função num grupo tão poderoso como o Senhor Destino, que é capaz de teleporte, que tem outros personagens. Não, pelo utilitário dele, tá ligado? Não, eu pelo que ele traz ao mas- grupo, tá ligado? mas- Eu acho que o grupo iria atrás dele. Eu não colocaria. Mais algum? Tem mais um, e o último aqui que eu coloquei, que seria o cara que iria negar de começo, mas depois ele iria entrar pro grupo, que é o monstro do pântano, que eu coloquei no grupo também. Por quê? Por causa do verde, mano. Ele tem que proteger essa merda, velho. Ele tem que estar protegendo essa coisa o tempo todo. Então ele estaria dentro do grupo, ele nem é supermente inteligente e tudo mais, ele é muito amor, muito paz, muito tudo. Mas eu acho que ele estaria pela mesma questão do namoro. Do namoro não, do Aquaman. Ele tem que estar ali, tem que estar protegendo o dele, então ele gostei. tem que estar no É grupo. um bom nome esse daí. Esse eu acho interessante. Não tinha pensado nele, achei bem interessante. Eu tenho os reservas, mas vai depois. Vai depois, vamos lá. Bom, pessoal, minha lista eu me baseei no seguinte. Eu me baseei que quem iria montar esse grupo de Illuminati, porque ele ia ver que seria necessário ter um grupo desse pra Terra, seria o Bruce Wayne, o Batman. Porque o Batman, ele é um personagem que ele tem métodos pra derrotar qualquer herói, qualquer personagem com poderes super-humanos do universo DC. Tá. Então, na minha historinha, eu fiz como fosse o Bruce Wayne, o Batman, que tomou essa iniciativa. Mas ele não ia permanecer. No grupo do... Sim, ele seria o líder. Aí eu discordo. Aí eu tava doido pra ele falar Batman pra eu discordar. Não, mas eu não discordo, pô. Eu discordo totalmente. E a gente Mas vê aí isso. que tá. Mas espera só chegar. E a gente vê isso exatamente em crise de identidade. Ele é o primeiro a discordar. Ele é o primeiro a discordar. Se você me falasse desse plot, depois você continua, mas só para colocar um parênteses, se você falasse que ele teve a ideia de formar o grupo, eu já achei bem errado. E o pessoal pegou e apagou a mente dele, como foi com o Capitão América. Exato. Se você me fala isso, ó, ele montou o grupo, e daí saiu do controle dele, os outros personagens começaram a tomar decisões diferentes. Aí eu falo, o pessoal apagou a mente dele, como fizeram com o Capitão América. Mas eu ainda, só pra também mostrar meu argumento aqui, o Batman, pra mim, se ele soubesse que existem Illuminati, ele ia lutar contra eles. Ele ia tentar foder os Illuminati. Pois é, pessoal, mas a minha ideia foi o seguinte. O Batman, ele é um cara de muitas facetas. Eu não iria colocar o Batman, Bruce Wayne, vamos falar assim, o Bruce Wayne, ele tem aquela parte dele do heroísmo, de querer ser o cara que sempre faz a coisa certa, aquele que não mata, tá, quando não necessário, mas eu ia utilizar aquela faceta dele um pouco mais... Se eu não fizer isso, o mundo vai explodir e eu tenho que... Eu quero tomar a frente. Eu quero tomar a frente. Nada indica dele não tomar um golpe, nada impede ele de tomar um Game of Thrones ali, perdeu o trono. Exatamente, perdeu o troninho dele. Mas a iniciativa minha partiria dele. Quem que ele recrutaria no meu Illuminati. No meus Illuminati? Só rapidinho te cortando, porque o Batman é um dos meus reservas. Eu só tenho 2 reservas que é o Lex Luthor e o Batman. Eu não coloquei. Eu coloquei o Batman como reserva porque no final, sabe o que aconteceu no final do Jonathan Hickman lá? Todo mundo já tava sabendo de tudo, todo mundo tá sabendo de toda a merda. Eu acho que os Illuminati iriam atrás do Batman pra resolver. Mas, partindo desse argumento, vocês sabem que ele pode saber... Ele é capaz de ele saber da existência do grupo e não resolveu Exatamente, fazer nada por porque enquanto. Ele sabe, o Batman sempre sabe o que é necessário. Igual o Superman, ele sempre sabe o que tá Então, acontecendo. Vamos lá, continua. Bom, os meus, junto com o Bruce Wayne, eu colocaria o Lex Luthor, ele recrutaria o Lex Luthor, ele ia ter uma puta de uma discussão, mas eles iam chegar a um consenso de que era necessário. Agora, um que não tá em nenhuma da lista de vocês dois, Ra's al Ghul. Eu não recrutei. Não recrutei porque eu acho que o Lex Luthor faria as vezes dele. Ele é o mestre da Liga das Sombras, ele é dono de umas... Ó, aqui a gente tem Batman, Lex Luthor, Ra's al Ghul, dono das 3 maiores fortunas, poderes e influência do mundo. Não, eu entendo, eu acho que o Ra's al Ghul entraria, mas daí você teria que tirar o Lex Luthor. Não, eu acho que nem entraria. O Ra's al Ghul faria parte da contrapartida dos Illuminati com a Cabala. Eu acho que ele não estaria ali nos Illuminati. Eu manteria o Ra's al Ghul... Os vilões do universo DC, qualquer um, na minha opinião, que é super inteligente, na primeira oportunidade ia dar o golpe. Ia dar o golpe, ia virar a mesa ao Eu acho que só o dele. Lex Luthor que não... Só o Lex Luthor que talvez não, mas ainda que nem Só eu falei, que o aqui a Lex gente Luthor tá é falando herói.
várias mentes brilhantes. Seria difícil alguém conseguir dar um golpe, sem ninguém tá percebendo que tá rolando alguma treta. Lex Luthor consegue. O Batman também conseguiria dar um golpe. Eu também acho. Os Aqui dois. teria Arqueiro Verde, Oliver Queen. Eu não coloquei. Tá nos meus membros reservas. Porque ele tá em crise de identidade. Sim. E ele é dos caras que, quem não lembra daquela história em que o Prometheus arrancou o braço do Arsenal, né, que é o pupilo dele, e ele foi lá e matou o Prometheus. Então, Ele o Arqueiro matou, Verde... ele matou o melhor foda. amigo, mano. Ele que deu a flechada no peito Do Hal Jordan quando ele era o Parallax. Isso. Sofreu pra caralho, mas ele não... Mano, quebra aqui. Precisou. Agora, pá, sniper. Ele que atirou no Batman, Lex Superman. Luthor, Ra's al Ghul e Arqueiro Verde. Aqui a gente já tá falando das maiores influências da Terra. Sim. As maiores fortunas, influência, poder. Aí Aquaman, representando todo o oceano e tal. Certo. Sim. Aí um que vocês também colocaram, Ray Palmer. Tá Estaria nos meus reservas. átomo, Eu né? pensei nele. o O átomo. Eu pensei nele, mas aí eu lembrei que ele já foi portador do Anel da Compaixão. Eu acho que ele não Mas teria colhões pra isso. Ele Mas seria meio que um Red Estratégico. Richards, ele é Eu acho que ele muito- seria muito estratégico, esse Sim. cara de alguma ação. Eu acho que nem com os Razoável, Illuminati, bom. com os Illuminati, depois eles recrutaram o Jaqueta Amarela, eu acho que eles poderiam depois recrutar o Ray Palmer. Eu pensei nele também, por ser uma das Aí melhores o mentes. Senhor Destino e o Questão. Tá, Seriam os meus vamos só reformular não, repassar a lista pro pessoal que está assistindo. A minha, depois você faz a sua, depois a tua, e depois nós entramos nos mesmos reservas. Ok. Então, a minha lista de Illuminatis DC Comics, pelo menos os membros originais, vamos dizer assim, nós teríamos o Lex Luthor liderando toda essa galera, entre aspas, né, pelo menos recrutando o pessoal. John Stewart, Lanterna Verde, Senhor Destino, Aquaman, Mulher Maravilha e Gavião Negro. Conema? A minha a gente tem o Cyborg, Questão, Caçador de Marte, Aquaman, Senhor Destino, Monstro do Pântano e Senhor Incrível. Eu tenho um a mais do que o Fernando porque eu coloquei o Monstro do Pântano como Pantera Negra, que depois que ele ia ver que deu merda, ele entraria. Tá. Bom, eu coloquei Batman, que seria o líder do grupo, Bruce Wayne, Lex Luthor, Ra's al Ghul, Arqueiro Verde, Aquaman, o Átomo, Senhor Destino e o Questão. Beleza, vamos para os meus reservas aí, né? Certo. Eu coloquei aqui, vou mencionar o primeiro deles, Adão Negro. Eu acho que esse cara tocaria o terror. Ele quase entrou nos membros originais. Eu pensei, inclusive, em colocar ele no lugar do Gavião Negro. Até por ele ser um soberano. Eu acho que combina melhor do que o Gavião Negro. Ele. Então, eu pensei muito e acabei deixando E ele é ele fora. inteligentão também, ele também Ele é é soberano treteiro, de uma mas nação. Ele é meio que Raio Negro ali, mano. Eu acho que ele é até mais namor. Mais namoro. Eu acho que ele é mais namor. Concordo. E tem na lista de vocês? Não, esse Não tem, mas eu colocaria. ele. Eu colocaria, com certeza. Com certeza. Eu acho que entra muito bem. Deixei o Arqueiro Verde, que já mencionei. Também acho válido. Eu pensei que tá na sua Esse lista. tá na minha lista. Que tá na Eu sua pensei lista. no Arqueiro Verde, mas aí eu não, sabe, me faltou um algo a mais pra Outro, mim. Jason Todd. Jason Todd eu não Não. coloquei. Capuz Vermelho. Por quê? Por quê? Só porque ele é culhão? Só porque ele... Porque ele é um Robin insano. Ele é Só porque ele tem culhão? Porra, ele é um Robin maluco, cara. Mas você não acha que não? Não. Cara, eu acho ele, Ele inclusive... é merdeiro, mano. Ele ser o primeiro a fazer uma merda dentro do grupo e ia ser o primeiro a ser expulso, tá ligado? Ele é o cara que, inclusive, eu acho que talvez significasse até mais do que o Arqueiro Verde. Eu vejo ele como um cara que não recebe ordens. Ele é o rebeldão, mano. Ele Mas pra tomar ele é adolescente com as decisões espinha. em grupo. Mas aí é Não, que tá. ele é adolescente Os com Illuminatis espinha. nem todos concordam. Eles não concordam. Eles têm Eles não concordam, mas sempre tomam a melhor atitude. Não, Mesmo brigando entre eles. não, porque o namoro faz isso destoar. Ele Não, quebra. O namoro é o quebrador de regra. É o cara que faz... O namoro faz o que ninguém tem coragem, mas todo mundo sabe que tem que fazer. Isso, mas então... Mas aí eu acho que o Arqueiro Verde entra aí, tá ligado? O Arqueiro Verde que toma essa. Ou o Gavião Negro. Eu acho que eles tomariam essa atitude que ninguém toma. Tranquilo. O Adão Negro também tomaria essa atitude. Outro substituto que eu colocaria, que poderia também estar nessa lista de primeiros, a Zatanna. A Zatanna. Eu acho que o pai dela. Não, eu acho que a Zatanna, por conta de crise de identidade. Eu acho que o pai dela. Eu acho que o pai dela seria mais... Eu acho que a Zatanna Tchan. tem ali... Mas o pai dela... O Zatara, que é o pai dela é Zatara, né? Tem o irmão também, né? Mas eu não vejo... Eu vejo ela com mais sangue frio. Eu vejo
por conta do que ela fez em Sim, crise de eu identidade. concordo que ela poderia estar, Você mas achou um bom nome? talvez o pai, tá ligado? Eu penso que seria um nome mais de peso. É, mas ela tem as bolas que os caras não tem pra fazer o bagulho. Aí eu coloquei aqui 2 personagens que estão ali de crise de identidade pra mostrar que eles poderiam também, talvez, integrar esse grupo, que é a Canário Negro, né? Que seria o equivalente do Raio Negro, não. Só porque os dois têm poder sônico. Não, eu Não acho tem que nada a não, ver. eu acho que não. Mas eu coloquei aqui e o Caçador de Marte, que eu já mencionei. Membros reservas. Eu só tinha 2, que era o Batman e o Lex Luthor, mas é por causa da situação que viraria o problema. Mas da sua lista, cara, eu concordo com o Adão Negro, que eu achei que é muito influente, o Arqueiro Verde também achei que é muito influente, colocaria. E a Zatanna. A Zatanna também, e eu colocaria o Ray Palm também como reserva. Boa, mesmo. Se esse fosse eu pra gostei. colocar um reserva, se fosse uma treta cósmica, eu colocaria de repente o Orion. O Orion, culhões. Orion, o novo eu Deus, colocaria o Orion. Eu acho que representação eu dos colocaria na novos minha deuses. principal, eu tiraria o Cyborg e colocaria o Orion. Mas muito melhor. Eu tiraria o Esse Cyborg, é Cyborg verdade. eu ficou cagado. Eu tiro o meu Cyborg e boto o Orion. Muito bem lembrado. Muito O Orion bem tem lembrado. culhões pra estar Muito aqui. bom, Certeza. muito Muito Orion bom é mesmo. foda, cara. E eu acho que o Flash, o Barry, talvez... Não, eu talvez, acho que mas- pela pipocada que ele deu em crise de identidade, eu acho mas que não é ele foi o possível. voto de Minerva pra sim. Foi ele que- sim. Mas Ele eu, votou. mas eu vejo ele meio que, vamos dizer assim, uma hora cedendo. Talvez o Wally West, então, no lugar do Barry. O Não, Wally teria também mais não. culhões? Não. Eu acho que teria mais culhões, mas eu acho que os dois acabariam No cedendo. outro membro reserva eu colocaria o Exterminador. O Senador, boa, Talvez, boa, talvez. boa também. É um cara que ele Ele é se taticamente enfia em inteligente, qualquer Taticamente É, inteligente, verdade. boa. Concordo. Galera, então é isso daí. Dê a opinião de vocês de quais seriam os Illuminati originais e também coloca os membros reservas ali, aqueles que... Conforme o andamento das coisas, eles poderiam entrar no grupo. Vamos fazer aqui nos comentários uma brincadeira bem legal. Você faz a sua lista com os seus reservas aí e também fala em qual das 3 listas você acha que é mais coerente. Pra gente aqui fazer uma brincadeira. Isso aí, galera. Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ficamos até a próxima. Uou!